crise climática parece distante, mas começa no quintal, no Rio e nas periferias. Aqui em Belém, o calor não é só do sol, é das lutas. E é nesse contexto que a Palmares atua, transformando vulnerabilidade em ação. A Palmares é uma organização, do terceiro setor, que a gente compreende como uma organização que não se faz política climática sem pensar, na política também de reparação, na política de questões que envolvem gênero, que envolvem raça, localidade, enfim, porque antes da crise climática ser essa crise, das questões meteorológicas que envolvem eventos climáticos, naturais, mas que chegam ao seu extremo, a crise climática ela também é uma crise de direitos, Então a gente atua muito nessa perspectiva, de entender a crise climática como esse lugar maior, que abrange também a questões para além, só apenas da questões naturais, mas também que envolve diretamente questões sociais. E tem atuado em alguns projetos a nível territorial, e também a nível nacional. Falar de clima é falar de desigualdade. A Palmares entende que o meio ambiente não é só floresta, é gente, é casa, é educação e é política pública. Na ilha de Caratateua, a Palmares trabalhou com a comunidade para pensar tecnologia e meio ambiente juntos. A ideia era fortalecer a cultura local e discutir soluções ecológicas criadas por quem vive o problema. A atividade, projeto que eu posso citar, mas agora em nível territorial, é sobre a campanha de pavimentação ecológica que ocorreu em 2024, na ilha de Caratateua. Como Caratateua é essa ilha que tem um processo de urbanização muito acelerado, muito intenso, então ela como uma periferia também, vem justamente nessa perspectiva de acumular os mesmos problemas que uma periferia no centro da cidade, também acumula, como questões de acesso a saneamento básico, a saúde, a educação, questão própria de fortalecimento da cultura mesmo local, que carece muito também do apoio governamental, enfim. A gente está fazendo um movimento popular para muito além de uma campanha por pavimentação ecológica, para pavimentar as nossas ruas com bloquete, para proteger a nossa ilha, o nosso território desse perigo que a gente está correndo, da hipermeabilização do nosso território, dos alagamentos, de perder ainda mais dos bens naturais que a gente dispõe aqui, somos tão abençoados com as nossas nascentes, os nossos olhos d'água, a nossa vegetação. E esse modelo de progresso está aí, colocando asfalto em tudo, sem pensar no bem viver da nossa comunidade. E aí dentro dessa conversa a gente elaborou uma cartilha e a gente trabalha muito com produção de pesquisa, de cartilhas, que é para justamente ser esse instrumento palpável, instrumento realmente físico que a gente pode estar usando tanto nas nossas incidências enquanto organização, mas também distribuir para as comunidades, para as pessoas da comunidade, para elas poderem se empoderar desses estudos, enfim, e poder ir em reuniões com pessoas tomadoras de decisões aqui da região, políticos, enfim, poder apresentar. E aí essa cartilha, além da questão da pavimentação ecológica, ela traz questões de como fortalecer a cultura, ela traz questões ambientais, até mesmo de ideias, de fossas ecológicas, de fortalecimento da reciclagem, tudo ali dentro da comunidade, feita pelos próprios comunitários. Em Cotijuba, eles foram entender como o dinheiro público chega ou não nas comunidades. Educação ambiental também depende do orçamento, e saber disso é poder. Desse projeto, que era Ilha Cidadã, o nome que foi dado para esse projeto, Ilha Cidadã está no orçamento, ela visava justamente fazer um diagnóstico, uma pesquisa, sobre orçamento público, e educação ambiental. A ideia era a gente compreender, enquanto sociedade, como era que o orçamento público, municipal e estadual também, estava sendo distribuído, se estava ou não, na verdade, chegando dentro das comunidades, das ilhas, para a ideia destinado para a educação ambiental. E quando o papo é política, eles unem arte e voz. O projeto Eleições Desguiadas mostra que o voto também é uma ferramenta climática. A ideia era a gente fazer um evento mesmo assim, com roda de slam, com hip hop, com roda de conversa, numa quadra poliesportiva lá no bairro da Terra Firme, e trazer os jovens, para conhecer e discutir um pouco mais sobre o que é a política, o que é essa política que a gente tanto fala, partidária, enfim, eleições, e como que isso também é muito importante e influencia diretamente,
nas políticas climáticas que vão ser pensadas por essas pessoas que a gente vai eleger. Palmares prova que o futuro não se decide em conferências, mas nas margens, e que enfrentar a crise climática é, antes de tudo, um ato de justiça.